Quem já morou próximo a cemitérios sabe que durante as madrugadas acontecem coisas que não são da compreensão humana. Meu nome é Fábio e vou relatar algumas experiências que tive com o sobrenatural nesse ambiente e desde já peço desculpas por não citar a cidade, pois meus pais ainda moram na mesma casa e ele é todo cismado. Na verdade, ele não queria nem mesmo que eu relatasse as experiências. O ano era 92. Na época eu tinha 17 anos de idade e morava na casa dos meus pais. Casa essa que fica localizada em uma avenida aqui da minha cidade. No fundo do terreno, que é bem grande por sinal, tem um beco que separa o cemitério do muro das casas. Ressaltando que a entrada do cemitério é uma rua perpendicular à avenida que eu morava. A avenida em questão era bem comprida e para cortar caminho, o meu pai deixou um portão nos fundos do quintal, que saía no beco do cemitério, e desse beco tínhamos acesso para outras ruas e outro bairro. Como eu cresci com o cemitério praticamente no fundo do quintal, separado apenas por um beco, eu nunca tive medo do sobrenatural. E por isso eu sempre passava por lá, principalmente quando eu ia jogar futebol em um campinho que ficava em uma rua mais para trás, ou então quando saía da casa da minha namorada. Certo, após o nosso futebol, eu e um amigo chamado Sérgio, que morava em frente à minha casa, nós passamos na casa da minha namorada e ficamos por lá até umas 8 horas da noite. E depois disso, a gente foi embora. E como de costume, passamos pelo beco do cemitério, sem nos preocuparmos com nada. O muro era bem alto, na maior parte, principalmente na frente e nas laterais. Porém, na parte do fundo, justamente onde ficava a entrada para o quintal da minha casa, era baixo, cerca de 1,5 m de altura no máximo. Entramos pelo beco e pouco depois chegamos em frente ao portão do quintal da minha casa. E enquanto eu tentava abri-lo, o meu amigo Sérgio me falou: "Frajola, olha ali, tem uma mulher dentro do cemitério." Quando eu olhei, ainda consegui ver a mulher do outro lado do muro. Quando eu vi aquilo, imaginei que fosse alguém se escondendo e falei: "Ah, deve ser alguém que veio namorar aí dentro. Vamos ver quem é." Na hora, saí correndo para tentar conhecer. Subi no muro, porém, não consegui enxergar ninguém. Foi então que eu falei com o Sérgio: "Fica aí que eu vou pegar uma lanterna e já volto." Sérgio ficou no portão, olhando para dentro do cemitério, enquanto eu passei pelo quintal e na mesma hora voltei trazendo uma lanterna. Nós dois saltamos o muro e durante uns 10 minutos vasculhamos tudo lá por dentro, sem conseguir ver nada, até que escutamos um psiu, como se fosse alguém brincando com a gente. Na hora, eu mirei o foco da lanterna na direção do som e vi com a clareza e nitidez uma moça muito bonita, vestindo uma roupa branca, correndo e se escorrendo atrás de uma pedra bem grande, que servia de lápide, a cerca de mais ou menos 15 metros distante de onde a gente estava. Eu perguntei quem estava lá, mas tudo ficou em silêncio. Até então, eu ainda achava que era alguma pessoa viva, e por isso não tive medo. Eu falei com o Sérgio que ia descobrir quem era aquela mulher. Ele falou que não ia não, e ficou parado no mesmo local. Em todo caso, eu, como não tinha medo, fui andando na direção da pedra que a moça tinha se escondido. Quando fiquei de frente para a pedra, a moça desapareceu. Posso garantir que o choque foi tanto que faltou forças para correr ou qualquer tipo de reação, pois naquela pedra que servia de lápide existia uma placa com a foto antiga, nome e data de falecimento de uma moça que, por coincidência, morreu no mesmo dia que completou 17 anos.
Depois de alguns segundos, Sérgio me chamou. Então eu falei: "Vem aqui ver isso." Mesmo sem querer, ele veio se aproximando e quando chegou bem perto, quase que desmaiou, pois descobriu que a moça da foto era a mesma que a gente viu correndo e se escondendo. Diante das evidências, tive a certeza que algo de sobrenatural estava acontecendo naquele cemitério e resolvemos sair de lá na mesma hora. Voltamos, saltamos sobre o muro e assim que entramos em casa, a minha mãe foi logo perguntando o que foi que a gente foi procurar com uma lanterna na mão, se eu tinha perdido alguma coisa. Eu fiquei tentando falar o que a gente tinha acabado de vivenciar, mas a minha mãe continuava sem acreditar em nada, achando que fosse brincadeira. Mas, devido ao nosso estado de nervosismo, ela acreditou. Aquela noite foi tensa. Mal consegui dormir e toda vez que fechava os olhos, via aquela moça em cima do muro. Eu não tenho vergonha de falar. Peguei meu colchão e fui dormir no quarto de minha mãe. Depois desse dia, eu preferi dar a volta inteira pela avenida, mas, de vez em quando, eu inventava de passar pelo beco do cemitério. Até mesmo porque o meu pai não acreditou e ficava brincando, tirando onda com a minha cara e do Sérgio. No mês de setembro daquele ano, a Flávia estava na minha casa e quando foi umas 9 horas da noite, eu fui levar ela até a sua casa. Por pura teimosia, passamos pelo fundo do quintal. Quando nós andamos cerca de 50 metros, começaram a aparecer algumas luzes do outro lado de dentro e eu corri para ver o que era aquilo. O espetáculo era muito lindo. Tinha ali um objeto que lembrava um lençol iluminado, que ficava passando entre as sepulturas, em um tipo de bailado, levados ao vento. Quem quiser me chamar de louco, que me chame. Mas foi uma coisa muito bonita. Eu não tive medo. Muito pelo contrário. Fiquei maravilhado, quase que em transe. Infelizmente, Flávia não curtiu o espetáculo. Na verdade, ela ficou apavorada e saiu me arrastando, até chegarmos na rua iluminada. E depois começou a correr. E quando chegamos em sua casa, ela começou a chorar. Seu Paulo, o meu sogro, já queria me dar uns tabefes, pensando que a culpa fosse minha, e foi logo perguntando o que eu fiz para a filha dele ficar chorando daquele jeito. Eu disse que não tinha feito nada, mas ela continuava tremendo e chorando. E ainda precisou tomar um pouco de água com açúcar para acalmar. Eu falei o que vi. Ele ficou todo cismado, mas depois de se acalmar, Flávia confirmou a história. E seu Paulo e Dona Hilda acreditaram no que nós contamos. Aproveitei e falei também sobre o dia em que eu e Sérgio vimos uma moça lá dentro. Ainda naquele ano, no mês de novembro, pela terceira vez, avistei algo. E o bom é que dessa vez eu estava acompanhado do meu pai. Naquela noite, a minha irmã estava na varanda dos fundos. Não me lembro o que ela estava fazendo. Só sei que entrou em casa gritando apavorada, dizendo que tinha um homem caminhando em cima do muro. Meu pai pegou uma arma que ele tinha e saiu para verificar. Eu peguei a lanterna e fui com ele. Quando a gente abriu o portão, vimos como se algumas pessoas estivessem conversando dentro do cemitério. Na hora, meu pai disse: "Deve ser os maconheiros que não respeitam ninguém, nem mesmo os mortos. Eles saem lá de casa do chapéu para vir se drogar aqui dentro e aproveita para assaltar os muros e roubar a casa das pessoas." Eu achei que poderia ser mesmo alguém usando drogas. Então, meu pai saltou o muro e eu fui com ele. A minha lanterna era aquelas de pilha que ilumina muito pouco. Mesmo assim, meu pai falou que não era para eu acender. A gente estava caminhando bem devagar, entre as sepulturas, e de repente, meu pai avistou e me mostrou algumas pessoas mais à frente, próximas de uns mausoléus mais arrumados. Na hora que ele viu, falou baixinho: "Fábio, vamos dar a volta.
eu quero pegar esses vagabundos. É melhor a gente ir por trás e colocar eles para correr. O meu pai foi na frente e eu fui logo atrás dele, andando na surdina, sem fazer barulhos, até chegar bem perto e ficar a menos de 10 metros daquelas pessoas. Quando chegamos perto, meu pai me deu um sinal e eu acendi a lanterna e focalizei. De maneira inexplicável, para o nosso espanto, não tinha ninguém. Em seguida, escutamos vozes do outro lado do cemitério. Meu pai se zangou e falou que os vagabundos deveriam ter visto a gente e saíram correndo. Pelo fato de, por 2 vezes, já ter presenciado coisas sobrenaturais, eu falei com meu pai para a gente sair dali. Mas como ele não acreditava em nada disso, falou que só sairia do cemitério depois de descobrir quem estava lá dentro. Eu fui com ele outra vez na direção das vozes, mas dessa vez fomos em linha reta. Quando chegamos perto, eu e meu pai vimos 5 pessoas paradas na nossa frente. Porém, eles nos ignoraram, como se nós não estivéssemos ali. O meu pai apontou a arma e antes de falar qualquer coisa, ocorreu um clarão como se fosse um relâmpago, que fez com que eu e meu pai ficássemos sem enxergar nada. Porém, em uma fração de segundos, quando o clarão terminou e conseguimos enxergar, novamente não havia ninguém naquele local além de nós dois. Quando isso aconteceu, o meu pai começou a correr e eu fui junto. Saltamos o muro e entramos em nossa casa. Meu pai estava apavorado e foi logo dizendo para minha mãe que a gente viu assombrações no cemitério. Daquele dia em diante, o meu pai, até então cético, passou a ser um estudioso sobre esse tipo de conteúdo. E hoje, muitas coisas que envolvem o sobrenatural, ele tem conhecimento. Inclusive, ele acredita que em alguns locais da Terra emana algum tipo de energia e são portais de entrada e saída para os dois mundos. Se isso é verdade, eu não posso afirmar, mas que no cemitério da nossa cidade acontecem coisas misteriosas, isso eu tenho certeza. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.